Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer o tapete Vitória. E essa peça ficou medindo 71 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Outra coisa, eu ainda não fiz uma passadeira com esse modelo, mas pretendo fazer em breve. E assim que eu fizer, eu também vou deixar o link do tapete maior no primeiro comentário. Então, dá uma olhadinha no primeiro comentário, que possa ser que eu já tenha feito e esteja anotado o link do tapete maior, se você quiser fazer um joguinho de cozinha. E se fizer essa peça por esse vídeo, gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça, eu usei aproximadamente 250 gramas de barbante laranja em fio número 6. A numeração desse laranja é cor 39 do barbante Amazônia. E também usei aproximadamente 150 gramas desse barbante marrom. Essa cor é a cor número 31 do Amazônia também e é fio número 6. Eu trabalhei essas duas linhas com agulha para crochê de 3 milímetros. Bom, eu trabalhei com agulha 3, mas se você quiser, você pode trabalhar o fio 6 com agulha 3,5, que vai dar certinho também o tapete. Se você quiser fazer também no fio 8 e agulha 4, pode fazer tranquilo, que vai ficar maravilhoso o seu tapete. Bom, então é isso, vamos lá para o passo a passo. Começo fazendo um cordão de correntes com 36 correntes. Em seguida, eu conto voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta corrente, eu faço o meu primeiro ponto alto. Venho para a corrente à frente, faço mais um ponto alto. E nós vamos trabalhando aqui. Um ponto alto para cada corrente até a última corrente de base. E no final, nós teremos aqui o total de 33 pontos altos, contando essas 3 correntes que eu voltei atrás como o meu primeiro ponto alto. Então, eu vou trabalhar aqui até a última corrente, fazer os 33 pontos altos e venho. Bem, aqui está, trabalhei os 33 pontos altos, agora eu vou fazer mais 5 pontos altos nessa última corrente, que é para virar a parte oval. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos para virar a parte oval. Agora, eu começo a trabalhar a parte reta do lado de cá. E vou fazer mais 33 pontos altos. Então, eu começo nessa mesma corrente, onde eu acabei de trabalhar aqui esses 5 pontos altos. Então, aqui eu faço o primeiro ponto alto da parte reta do lado de cá. Então, dessa maneira, eu trabalhei aqui na minha última corrente o total de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem, então, agora é só seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base até o último ponto alto. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 33 pontos altos da parte reta do lado de cá. Agora, eu faço mais 5 pontos altos nesse mesmo local aqui onde eu trabalhei o último ponto alto, que é para virar a parte oval do lado de cá. Então, aqui está. Trabalhei mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para começar.
Encerrei aqui a primeira volta, agora vamos trabalhar a segunda volta. Eu começo com 3 correntes que vão equivaler o meu primeiro ponto alto e vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto alto de base até fazer 33 pontos altos. Então, vou fazer os meus e vem. Trabalhei os 33 pontos altos e encontrei os 5 pontos altos que viram aqui a parte oval. Então, nesses 5 pontos altos, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Vou fazer 2 pontos altos em cada um desses próximos 2 pontos de base. Então, aqui, trabalho um ponto, volto no mesmo ponto e faço mais um. Venho pro da frente, faço 2 pontos altos de novo. Aqui está, trabalhei 2 pontos altos em cada um desses 2 primeiros pontos de base. No terceiro ponto aqui da parte oval, eu vou fazer 3 pontos altos, tudo aqui nesse ponto. Então, aqui está. Trabalhei 3 pontos altos no terceiro ponto de base, agora faço mais 2 pontos altos em cada um desses próximos 2 pontos. Trabalhando dessa maneira, eu faço o total de 11 pontos altos aqui na parte oval. Então, aqui, os 2 primeiros que eu trabalhei na parte oval, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. E depois que faz a parte oval, é só ir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até fazer os 33 pontos. Quando completarmos aqui os 33 pontos altos, vai restar aqui apenas 5 pontos. Nesses 5 pontos, nós trabalhamos 11 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que eu mostrei aqui. Nesse tapete vai ser sempre assim, tudo que a gente fizer de um lado aqui da parte reta, a gente repete igual do lado de cá. E tudo que a gente fizer de um lado da parte oval, a gente repete igualzinho no outro lado também. Então, vou completar a segunda volta com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da segunda volta com o padrão que orientei. Agora, eu encerro essa volta fechando com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a terceira volta. Começo com 3 correntes e vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto até fazer 33 pontos altos de novo. Então, vou fazer os meus 33 e venho. Trabalhei os 33 pontos altos e encontrei os 11 pontos que viram aqui a parte oval. Nesses 11 pontos, nós vamos trabalhar 17 pontos altos. Então, vou distribuir da seguinte maneira. Faço 2 pontos altos no primeiro ponto. E um ponto alto no ponto da frente. Então, esse aqui será o padrão para trabalhar os 17 pontos da parte oval. Em um ponto, nós vamos trabalhar 2 pontos e no da frente, apenas um. Agora, faço 2 nesse, 1 no próximo, 2 nesse, 1 no próximo, até o último dos 11 que eu tenho aqui de base. Então, eu vou trabalhar aqui os meus e vem. Bem, então, aqui está, trabalhei a parte oval e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos altos, usando os 11 pontos da parte oval na base. Agora, é só fazer aqui um ponto alto para cada ponto alto, até construir 33 pontos altos. Completando os 33 pontos, vão restar apenas esses 11 pontos do lado de cá. Então, aqui nós trabalhamos 17 pontos altos, igual eu acabei de mostrar desse lado aqui. Então, eu vou completar a terceira volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da terceira volta com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E, até a gente chegar lá no bico, sempre vamos fechar as voltas com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Bem,
Completando a terceira volta, eu cortei aqui o barbante e agora eu vou trabalhar com o barbante de outra cor. Então, para amarrar o barbante, eu venho aqui do outro lado e esses daqui são os 17 pontos da parte oval. E amarrei a minha linha no primeiro ponto, logo depois aqui de encerrar a parte oval. Então, o primeiro dos 33 da parte reta do lado de cá. E agora, nós vamos iniciar a quarta volta. Então, eu puxo a linha aqui para frente, subo 3 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E aqui eu vou trabalhar um grupo com 5 pontos altos. Então, aqui tenho 1, continuo fazendo um ponto para cada de base até construir 5. Aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e venho na base, pulo 1, 2. A partir do terceiro ponto, trabalho mais 5 pontos altos. E vamos com esse padrão até construir aqui o total de 5 grupos com 5 pontos altos, separados sempre por 2 correntes e pulando sempre 2 pontos de base. Então, eu vou fazer aqui os meus 5 grupos e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 5 pontos altos, separados sempre por 2 correntes, pulando sempre 2 de base. E encontrei os 17 pontos altos daqui da parte oval. Na parte oval da quarta volta, nós vamos trabalhar com o seguinte padrão. Eu faço aqui 2 correntes, pulo 1, 2 de base. E no terceiro ponto, eu trabalho 3 pontos altos. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos, eu faço 2 correntes, venho na base e pulo apenas um ponto e no ponto da frente, trabalho mais 3 pontos altos. Bem, então, esse aqui será o padrão da parte oval. Nós vamos sempre fazer 3 pontos altos, 2 correntes, pular um de base, no da frente, trabalhar 3 pontos altos. Então, aqui faço 2 correntes, pulo um e mais 3 pontos altos. E nós vamos assim até trabalhar 7 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e vem. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes e pulando sempre um ponto de base. Aqui pode dar a impressão de que tá sobrando corrente, mas é assim mesmo, na próxima volta isso aqui já se acerta. E depois do sétimo grupo de 3 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo esses 2 últimos pontos da parte oval e a partir do próximo ponto, volto a trabalhar os grupos de 5 pontos altos. Então, aqui fiz de novo 5 pontos altos, agora separo com as 2 correntes, igualzinho fiz na parte reta do lado de lá. E pulo aqui 1, 2 de base, a partir do terceiro, mais 5 pontos altos. E vamos trabalhar desse lado aqui também, 5 grupos de 5 pontos altos, igualzinho fizemos aqui. Quando completarmos os 5 grupos, nós vamos chegar aqui nos 17 pontos da parte oval desse lado, e aqui eu trabalho com o mesmo padrão que acabei de mostrar desse lado de cá. Então, eu vou completar a quarta volta, seguindo essa orientação e venho. Completei a quarta volta com o padrão que orientei. Depois de trabalhar esse último grupo de 3 pontos altos, eu fiz 2 correntes, pulei esses 2 pontos de base e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto logo à frente. Em seguida, subo 3 correntes. E aqui eu também vou fazer um grupo de 5 pontos altos, distribuindo da seguinte maneira. Faço um ponto alto para cada ponto alto e mais um aqui no intervalo de 2 correntes.
Então, aqui está, trabalhei os meus 5 pontos altos. O primeiro ponto do grupo de base ficou vazio. Depois de fazer esses 5 pontos altos, eu faço uma, duas correntes, venho na base e pulo esse ponto alto e começo a trabalhar a partir do segundo ponto alto do grupo de base. E vou fazer aqui mais um grupo de 5 pontos altos, distribuindo igual eu mostrei aqui nesse primeiro. Trabalho um por um sobre os 4 pontos altos e o quinto ponto eu faço aqui no intervalo de correntes. Fez os 5 pontos altos, é só fazer as 2 correntes, vir para o próximo grupo, pula o primeiro ponto e começa a trabalhar mais 5 pontos altos a partir do segundo ponto alto de base. E vamos assim até trabalhar aqui 5 grupos de 5 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 5 pontos altos e encontrei aqui a parte oval. Então, depois desse quinto grupo, eu faço 2 correntes, venho na base e pulo o primeiro ponto desses 3 e a partir do segundo eu começo a trabalhar um grupo com 3 pontos altos. Então, faço um ponto alto sobre cada ponto alto e mais um ponto alto aqui pegando na corrente. Então, nós vamos fazer 7 grupos de 3 pontos altos, igualzinho eu distribuí esse primeiro aqui. E separando um grupo do outro, uma, duas correntes. Fez as 2 correntes, vem para os 3 pontos altos à frente, pula o primeiro e começa a trabalhar a partir do segundo. Então, vou fazer aqui os meus 7 grupos de 3 pontos altos e venho. Trabalhei os 7 grupos de 3 pontos altos da parte oval. Agora, eu faço 2 correntes e volto a trabalhar os grupos de 5 pontos altos. Então, eu vou pular o primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo. Fez os 5 pontos, é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo, pula o primeiro ponto e começa a trabalhar mais 5 pontos altos a partir do segundo ponto de base. Bem, então é só isso para trabalhar a quinta volta. Eu vou fazer a minha e venho. Completei a quinta volta com o padrão que orientei. Agora, nós vamos trabalhar a sexta volta. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto logo à frente. E aqui, olha, até nós terminarmos o corpo do tapete, nós sempre vamos começar as voltas caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto logo à frente. E depois de caminhar com o ponto baixíssimo, sempre vamos subir 3 correntes que equivalem ao nosso primeiro ponto alto. E vamos trabalhando grupos de 5 pontos altos, distribuindo igualzinho fiz aqui na base. Então, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto e mais um aqui na corrente. E depois de trabalhar os 5 pontos altos, eu sempre vou fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo, pular o primeiro ponto e começar a trabalhar mais 5 pontos altos a partir do segundo ponto de base. Distribuição é sempre a mesma, um ponto alto para cada ponto alto e mais um aqui no intervalo de correntes. Na quinta volta, eu vou fazer 5 grupos de 5 pontos altos. Então, vou fazer o meu e venho aqui na parte oval. Trabalhei os meus 5 grupos de 5 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui a parte oval. Na parte oval da sexta volta, nós vamos fazer 7 grupos com 4 pontos altos. Então, aqui, depois desse último grupo, faço 2 correntes, venho na base, pulo o primeiro ponto desses 3 e começo a trabalhar a partir do segundo. Vou fazer um ponto alto para cada ponto alto e mais 2 pontos altos aqui nesse intervalo de 2 correntes. Aqui está o meu grupo com 4 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes, vir na base,
No próximo grupo de 3 pontos altos, pulo o primeiro ponto e a partir do segundo, trabalho mais 4 pontos altos, distribuindo igualzinho, mostrei esses primeiros 4 aqui. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui a parte oval. Eu vou fazer os meus 7 grupos de 4 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. E vem. Trabalhei a parte oval com o padrão que orientei. Depois do último grupo de 4 pontos altos, é só fazer 2 correntes e voltar a trabalhar os grupos de 5 pontos altos do lado de cá. Sempre pulando o primeiro ponto de base, começando a partir do segundo. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 6. Eu vou completar a minha e venho. Completei o restante da sexta volta com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a sétima volta. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto à frente. Subo 3 correntes. E trabalho aqui 5 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que fizemos na volta de base. Então, um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto no intervalo de correntes. Depois de fazer os 5 pontos altos, é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo, pular o primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo, e aqui fazer mais 5 pontos altos. E vamos assim até trabalhar 5 grupos de 5 pontos altos. Eu vou fazer os meus e vem. Trabalhei os 5 grupos de 5 pontos altos. Encontrei os grupos de 4 pontos da parte oval. Na parte oval aqui da sétima volta, nós vamos fazer 7 grupos de 5 pontos altos. Então, começo aqui com 2 correntes e venho na base, pulo o primeiro ponto alto, a partir do segundo, trabalho um ponto alto para cada ponto alto. E mais 2 pontos altos aqui no intervalo de 2 correntes. Então, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, faço 1, 2 correntes, venho na base, pulo o primeiro ponto, a partir do segundo, faço mais 5 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que mostrei sobre esse primeiro aqui. Então, eu vou fazer aqui os 7 grupos de 5 pontos da parte oval e venho. Completei a parte oval com os 7 grupos de 5 pontos altos. Agora, é só fazer aqui 2 correntes e trabalhar a parte reta, igualzinho mostrei do lado de lá. Então, eu vou completar o restante da sétima volta com essa orientação e venho. Completei toda a sétima volta com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a oitava volta. Eu começo com um ponto baixíssimo. E subo 3 correntes. Faço aqui um grupo de 5 pontos altos. Depois de trabalhar esse grupo de 5 pontos altos, eu sigo fazendo 2 correntes e mais 5 pontos altos no grupo à frente. Sempre pulo o primeiro ponto de base e começo a trabalhar a partir do segundo. E aqui na volta 8, nós vamos seguir com esse mesmo padrão até fazer o total de 6 grupos de 5 pontos altos. Então, vou fazer um grupo a mais do que eu estava fazendo aqui nas voltas de base. Eu vou fazer aqui os 6 grupos e venho. Bem, então aqui o início da volta 8, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 5 pontos altos, distribuídos todos iguais. Aqui é o primeiro grupo que está entrando na parte oval. E eu também trabalhei um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto apenas aqui no intervalo de correntes. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes de separação. Venho para
o grupo logo à frente, e aqui eu trabalho mais 5 pontos altos da mesma maneira que nós estamos fazendo na parte reta. Pulo o primeiro ponto, começo a partir do segundo e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto e mais um ponto alto aqui no intervalo de corrente. Então, aqui na volta 8, a distribuição dos grupos de 5 pontos altos, eles são iguais aos da parte reta, só um ponto alto aqui na corrente. A diferença está aqui nas correntes de separação. Então, a partir desse intervalo que eu fiz aqui 3 correntes, eu vou continuar trabalhando 3 correntes de separação, 1, 2, 3, até fazer o total de 6 intervalos de 3 correntes. Fez as 3 correntes, pulo o primeiro, começa a partir do segundo. Eu vou fazer aqui os meus até ficar com 6 intervalos de 3 correntes e vem. Bem, então esse aqui, olha, meu primeiro intervalo de 3 correntes. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de 3 correntes. Agora, eu começo a fazer apenas 2 correntes de separação, 1, 2, e estou trabalhando aqui na parte reta do lado de cá. E o padrão dos grupos de pontos altos segue o mesmo. Pulo o primeiro e começo a trabalhar 5 pontos altos a partir do segundo ponto de base. E na parte reta do lado de cá, nós vamos fazer o total de 6 intervalos de 2 correntes. Depois que você completar aí os 6 intervalos de 2 correntes, você vai chegar aqui no primeiro grupo da parte oval e a partir daqui você vai de novo trabalhar 6 intervalos com 3 correntes, igualzinho eu mostrei do lado de cá. Então, é só isso para trabalhar a volta 8. Eu vou completar a minha com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da volta 8 com o padrão que orientei. Depois do meu sexto intervalo de 3 correntes desse lado aqui da parte oval, eu faço 2 correntes apenas, 1, 2, e fecho a volta na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Caminho com mais um ponto baixíssimo para o ponto logo à frente e inicio aqui a volta 9, fazendo 3 correntes e trabalhando aqui um grupo de 5 pontos altos. Então, aqui está o primeiro grupo de 5 pontos altos da volta 9. Depois é só ir caminhando com 2 correntes, vindo no próximo grupo, pulo o primeiro e a partir do segundo trabalha mais 5 pontos altos e vamos com esse padrão até fazer 6 grupos de 5 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Bem, então aqui o início da volta 9, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 5 pontos altos e agora eu vou trabalhar a parte oval. Na parte oval da volta 9, nós vamos fazer 2 correntes e 2 pontos altos ainda aqui nesse intervalo de 2 correntes. Fez esses 2 pontos nas correntes, faz mais 2 correntes e agora trabalha mais 5 pontos altos sobre esse próximo grupo. Então, eu pulo aqui o primeiro ponto, faço 1 por 1 nos pontos altos e mais 1 aqui na corrente. Fez os 5 pontos altos, faz 2 correntes, 1, 2, trabalha mais 2 pontos altos no intervalo de corrente. Fez os 2 pontos altos, faz 1, 2 correntes, vem para o próximo grupo de pontos altos, pula o primeiro, a partir do segundo, trabalha mais 5 pontos altos. E nós vamos seguir com esse padrão até trabalhar aqui o total de 6 grupos de 2 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e vem. Bem, então aqui está. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4,
5, 6 grupos de 2 pontos altos entre os grupos de 5 pontos altos aqui de base, todos eles aqui separados com 2 correntes. E depois de completar aqui o sexto grupo de 2 pontos altos, eu volto a trabalhar os grupos de 5 pontos altos separados por 2 correntes e venho direto trabalhar mais 5 pontos altos no próximo grupo. Pulo o primeiro, começo a partir do segundo. E nós vamos trabalhar na parte reta do lado de cá, total de 7 grupos de 5 pontos altos separados por 2 correntes, a contar desse grupo aqui que está logo depois do último grupo de 2 pontos altos. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Depois que eu completar os 7 grupos de 5 pontos altos separados por 2 correntes, eu volto a trabalhar os 2 pontos altos entre os grupos de 5 pontos. Então, eu vou fazer o meu e venho mostrando como ficou. Trabalhei todo o restante da volta 9 com o padrão que orientei e aqui desse lado eu também fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 pontos altos. Depois do sexto grupo, eu ainda trabalhei um grupo de 5 pontos altos, fiz aqui 2 correntes e fechei a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta de número 10. Começo com um ponto baixíssimo para o ponto à frente, subo 3 correntes. E faço aqui 5 pontos altos. Depois dos 5 pontos altos, só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo, pular o primeiro ponto e começar mais 5 pontos a partir do segundo. E vamos com esse padrão até fazer 6 grupos de 5 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 6 primeiros grupos da volta 10 e encontrei aqui esses 2 pontos altos. Então, todas as vezes que nós encontrarmos esses 2 pontos altos, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Faço 2 correntes, venho aqui nos 2 pontos altos, pulo o primeiro ponto e no segundo faço um ponto alto e mais 2 pontos altos nesse próximo intervalo de correntes. Então, trabalhando dessa maneira, fiz aqui um grupo de 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos, faz 2 correntes e vem trabalhar mais 5 pontos altos nesse próximo grupo. Pulo o primeiro e começo a partir do segundo. Fez os 5 pontos altos, faz 2 correntes e agora trabalha 3 pontos altos sobre esse grupo. Pulo o primeiro e começo a partir do segundo. Faço 1 no ponto alto e 2 nas correntes. Depois dos 3 pontos, 2 correntes, 5 pontos altos. Pulo o primeiro e começo a partir do segundo. Bem, então, eu vou trabalhar com esse padrão até eu completar aqui os 3 pontos altos nesse último grupo de 2 pontos de base e venho. Bom, aqui está, trabalhei toda a parte oval, seguindo o padrão que eu orientei. Esse aqui é o meu último grupo de 3 pontos altos. E aqui eu entro na parte reta, a parte reta não tem segredo, é só fazer os 5 pontos altos separados por 2 correntes, igual nós já estamos fazendo em todas as voltas anteriores. E nós vamos com esse padrão aqui na parte reta até encontrar esses 2 primeiros pontos altos aqui e a partir daqui trabalho igualzinho acabei de mostrar na parte oval do lado de cá. Então, eu vou completar a volta 10 com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 10 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta 11, começo caminhando com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes e faço um grupo de 5 pontos altos aqui no início. Depois de trabalhar os 5 pontos altos, só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo, pular o primeiro ponto e trabalhar mais 5 pontos altos. E vamos com esse padrão até encontrar esse primeiro grupo aqui de 3 pontos altos.
Eu vou fazer o meu até ali e venho. Vim trabalhando com o padrão que orientei e encontrei aqui o meu grupo de 3 pontos altos. Então, aqui depois desses 5 pontos, faço 2 correntes e vou trabalhar 4 pontos altos sobre esses 3 de base. Então, aqui pulo o primeiro ponto, faço 1 por 1 nos pontos altos e mais 2 aqui nas correntes. Então, aqui trabalhei os meus 4 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes e trabalhar 5 pontos altos no próximo grupo. Pulo o primeiro e começo a partir do segundo. Fez os 5 pontos altos, faz 2 correntes e trabalha aqui mais 4 pontos altos. Pula o primeiro e começa a partir do segundo. Fez os 4 pontos, só fazer 2 correntes e mais 5 pontos altos. Bem, então, nós vamos com esse padrão até o último grupo aqui de 3 pontos altos. A partir do próximo, nós trabalhamos a parte reta da mesma maneira que eu mostrei do lado de cá. E quando completar a parte reta, que encontrar aqui do outro lado esses grupos de 3 pontos, então, nós trabalhamos 4 pontos altos igualzinho, acabei de mostrar aqui. Então, é só isso para trabalhar a volta 11. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 11 com o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu caminhei com um ponto baixíssimo e iniciei a minha volta de número 12. E aqui no início da volta 12, eu fiz 1, 2, 3... 4, 5, 6 grupos de 5 pontos altos, seguindo o mesmo padrão que nós já estamos fazendo em todas as voltas anteriores. E encontrei aqui aqueles 4 pontos altos. Aqui, na volta 12, nós vamos trabalhar 5 pontos altos sobre cada um desses grupos de 4 pontos. Então, aqui faço 2 correntes e venho sobre os 4 pontos altos, pulo o primeiro e começo a trabalhar a partir do segundo. Faço um ponto para cada ponto alto de base e mais 2 aqui no intervalo de correntes. Aqui está. Sobre os 4 pontos altos, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Fez esses 5 pontos, é só fazer 2 correntes e vir para esse próximo grupo trabalhar aqui mais 5 pontos altos. Então, eu pulo o primeiro, faço 1 por 1 nos pontos altos e mais 1 na corrente. Fez os 5 pontos sobre os 5 de base, faz 2 correntes e agora faz mais 5 pontos sobre os próximos 4 de base. Pulo o primeiro, trabalho 1 por 1 nos pontos altos e 2 nas correntes. Bem, então, é com esse padrão que é trabalhada a volta 12. Eu vou completar todo o restante da minha, seguindo a orientação que passei até aqui e venho. Completei a minha volta de número 12 com o padrão que orientei. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, caminhei com um ponto baixíssimo para o ponto à frente, subi 3 correntes, iniciei aqui a minha volta de número 13, fazendo um grupo de 5 pontos altos. E a volta 13 é muito fácil, porque nós vamos trabalhar sempre grupos de 5 pontos altos distribuídos iguaizinhos a esse primeiro aqui. E vamos sempre separar com 2 correntes, vir para o grupo da frente, pular um ponto a partir do segundo, trabalhar mais 5 pontos altos. Então, vai ser só isso aqui para trabalhar a volta inteirinha. Completou os 5 pontos, faz as 2 correntes, vem para o próximo grupo, pula o primeiro, a partir do segundo, mais 5 pontos altos. Tanto aqui na parte reta, quanto aqui na parte oval, a distribuição dos grupos de 5 pontos altos vão ser idênticas a esses aqui que eu mostrei no início. E separando um grupo do outro, tanto aqui na parte reta,
quanto aqui na parte oval, sempre vamos fazer 2 correntes. Então, eu vou trabalhar toda a volta 13, seguindo essa orientação e venho. Completei todo o restante da minha volta de número 13 com o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, caminhei com um ponto baixíssimo para o ponto à frente e iniciei a minha volta 14, trabalhando os grupinhos de 5 pontos altos, distribuídos da mesma maneira que nós já fizemos aqui em todas as voltas anteriores. E trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de 2 correntes entre um grupo de 5 pontos e outro. Então, depois que eu fizer esses 6 intervalos de 2 correntes, eu vou começar a trabalhar intervalos de 3 correntes entre os grupos de 5 pontos altos. Então, esse aqui é meu sexto intervalo de 2 correntes, depois fiz 5 pontos altos, agora trabalho 1, 2, 3 correntes. Fez as 3 correntes, é só vir trabalhar mais 5 pontos altos no próximo grupo. Então, pulo o primeiro ponto, começo a partir do segundo. Fez os 5 pontos altos, 1, 2, 3 correntes e vem trabalhar mais 5 pontos altos no próximo grupo. Pulo o primeiro, começa no segundo. E nós vamos continuar com esse padrão de fazer 3 correntes de intervalo entre um grupo de 5 pontos e outro, até construir o total de 9 intervalos de 3 correntes. Assim que você completar os 9 intervalos com 3 correntes, você volta a trabalhar os intervalos de 2 correntes na parte reta do lado de lá. E lá na parte reta do outro lado, nós vamos fazer o total de 9 intervalos de 2 correntes. Então, ó, eu fiz 6 intervalos aqui no início, agora faço 9 intervalos de 3 correntes, depois lá na parte reta faço de novo 9 intervalos, só que com 2 correntes. Completou os 9 intervalos de 2 correntes lá na parte reta do outro lado, você vai chegar na outra parte oval. E lá na outra parte oval, trabalha de novo 9 intervalos de 3 correntes. Bem, então, eu vou trabalhar aqui a minha volta até eu fazer os 9 intervalos de 3 correntes lá na parte oval do outro lado e venho para a gente encerrar a volta junto. Bem, então aqui eu vim trabalhando a volta 14 com o padrão que orientei. Na parte oval desse lado aqui, trabalhei 9 intervalos de 3 correntes, estou aqui próximo ao final da volta. Depois de eu trabalhar o intervalo de número 9 com 3 correntes, eu fiz 5 pontos altos e daqui até encontrar aqui o início, eu vou fazer apenas 2 correntes de separação. Fez 2 correntes, laça e trabalha aqui mais 5 pontos altos. E vamos assim até encontrar o início da volta. No total aqui, nós vamos fazer 3 intervalos de 2 correntes no finalzinho da volta 14. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Bem, então aqui está, completei a volta 14 fazendo os últimos 3 intervalos aqui com 2 correntes. Agora vamos iniciar a volta 15, eu começo com o ponto baixíssimo, subo as 3 correntes e faço um grupo de 5 pontos altos. Então, aqui está o meu primeiro grupo de 5 pontos altos da volta 15. Agora, eu vou fazer 2 correntes e mais 5 pontos altos. Então, pulo o primeiro e começo a partir do segundo. E nós vamos trabalhar fazendo 2 correntes aqui de intervalo entre um grupo de 5 pontos e outro, até construir o total de 4 intervalos de 2 correntes. Vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui está o início da minha volta 15. Fiz 1, 2, 3, 4 intervalos de 2 correntes. Depois do quarto intervalo, trabalhei 5 pontos altos e a partir daqui, os meus intervalos vão ser feitos com
3 correntes. 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, é só pular um ponto do grupo de base e a partir do segundo trabalhar mais 5 pontos altos. E nós vamos aqui seguir com esse padrão de trabalhar 3 correntes de intervalo até fazer o total de 13 intervalos de 3 correntes. Então, eu vou fazer os meus 13 intervalos e venho. Bem, então aqui eu trabalhei os 13 intervalos de 3 correntes e cheguei na parte reta do lado de cá. Então, depois do intervalo de número 13, eu volto a trabalhar intervalos com 1, 2 correntes e vou fazer aqui desse lado da parte reta o total de 5 intervalos de 2 correntes. E depois que você trabalhar os 5 intervalos de 2 correntes aqui na parte reta, você vai chegar na parte oval do lado de lá e lá também vai trabalhar 13 intervalos de 3 correntes, igual orientei desse lado aqui da parte oval. Então, é com esse padrão que trabalhar da volta 15, eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da volta 15 com o padrão que orientei. Depois do 13º intervalo de 3 correntes, trabalhei 5 pontos altos e agora para fechar essa volta, eu faço apenas 2 correntes e prendo um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Laço mais uma vez e corto essa linha. E encerrei a volta de número 15, agora eu vou trabalhar a volta de número 16 com o barbante marrom. Então, para começar, eu dou uma laçada na agulha. E a volta 16, ela será trabalhada só com pontos baixos. Então, aqui eu pego em qualquer ponto alto de base e faço o meu primeiro ponto baixo. Viro essa ponta e prendo embaixo dos próximos pontos, assim já arremato. E nós vamos trabalhar aqui na volta toda um ponto baixo para cada ponto alto que nós temos de base. E em todos os intervalos de 2 correntes, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. Então, eu vou seguir com esse padrão de trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto e 2 pontos baixos nos intervalos de 2 correntes, até eu encontrar aqui o primeiro intervalo de 3 correntes de base. Vou fazer o meu até ali e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e encontrei aqui o meu primeiro intervalo com 3 correntes. Nesse primeiro intervalo de 3 correntes, eu vou trabalhar 4 pontos baixos. E nós vamos trabalhar com o seguinte padrão aqui nos primeiros 4 intervalos de 3 correntes. Bom, então vamos lá. Recapitulando aqui, volta 16 só de pontos baixos e vamos fazer o total de 285 pontos baixos. Aqui no início, como já orientei, um ponto baixo para cada ponto alto e 2 pontos baixos em cada intervalo de 2 correntes. Quando encontramos, então, aqui os intervalos de 3 correntes da parte oval, nesse primeiro lado da parte oval, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos, igual mostrei aqui, nos primeiros 4 intervalos de 3 correntes que nós temos. Então, aqui, 1, 2, 3 e 4. Nesses 4 intervalos, faço 4 pontos baixos em cada um. E, em todos os outros intervalos de 3 correntes que eu tenho aqui nessa parte oval, vou trabalhar apenas 3 pontos baixos, que é um ponto baixo para cada corrente. Depois, chegando na parte reta do lado de lá, trabalha com o padrão que eu já orientei aqui e quando encontrar o segundo lado da parte oval, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos em 3 intervalos de 3 correntes. Então, desse lado aqui, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4 intervalos com 4 pontos baixos. No segundo lado da parte oval, vou trabalhar apenas 1, 2, 3 intervalos com 4 pontos baixos. E em todos os outros intervalos de 3 correntes, 3 pontos baixos. Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a volta de número 16. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta 16 com o padrão que orientei. Agora, para fechar a volta, eu prendo um ponto baixíssimo
no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Agora, vamos trabalhar a volta 17, começo com 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Volto no mesmo local aqui onde eu subi as 7 correntes e faço mais um ponto alto. Depois de trabalhar esse ponto alto, venho na base e pulo 1, 2. No terceiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço 1, 2, 3, 4 correntes. Depois das 4 correntes, venho na base, pulo 1, 2, no terceiro ponto baixo, faço outro ponto baixo. E subo mais 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Venho na base, pulo 1, 2, no terceiro um ponto baixo. E de novo 4 correntes. Venho na base, pulo 1, 2, no terceiro um ponto baixo. Bem, então aqui eu fiz 1, 2, 3 intervalos de 4 correntes. Agora, eu laço, venho na base e pulo 1, 2, no terceiro faço um ponto alto. Depois, 1, 2, 3, 4 correntes. Volto no mesmo ponto aqui que fiz o ponto alto e trabalho mais um ponto alto. Esse é o padrão que nós vamos trabalhar por toda a volta 17. Nós sempre vamos fazer 3 intervalos de 4 correntes, presos com um ponto baixo. Depois, vamos trabalhar um V com um ponto alto, 4 correntes e mais um ponto alto. Completou o V, vem na base, é só pular 1, 2, no terceiro um ponto baixo. E depois repete os 3 intervalos de 4 correntes. Depois que trabalha os 3 intervalos de 4 correntes, laça, pula 1, 2, no terceiro um ponto alto. As 4 correntes, volta no mesmo ponto e mais um ponto alto. Pula 1, 2 e prende um ponto baixo. Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a volta de número 17. Eu vou fazer a minha com essa orientação e vem. Completei a volta 17 com o padrão que orientei. Depois de fazer os últimos 3 intervalos de 4 correntes, restou de base apenas 2 pontos baixos. Agora, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar. Agora, vamos trabalhar a volta de número 18. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo para esse intervalo de 4 correntes que eu tenho aqui de base. Subo 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E eu vou trabalhar o total de 9 pontos altos nesse intervalo que eu tenho aqui de base. Então, aqui eu tenho um ponto alto, continuo fazendo até completar 9. Bem, então, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Depois dos 9 pontos altos, eu venho nesse próximo intervalo aqui de 4 correntes e prendo um ponto baixo. Subo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Venho no próximo intervalo de correntes e prendo outro ponto baixo. E mais 4 correntes. Venho no próximo intervalo de 4 correntes e prendo um ponto baixo. Bem, então esse daqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a volta 18. Em todos os intervalos de 4 correntes que eu tenho aqui, entre esses 2 pontos altos, eu vou trabalhar 9 pontos altos. E depois faço 2 intervalinhos de 4 correntes presos com um ponto baixo, pegando nesses intervalos de correntes aqui de base. Então, aqui agora, depois desse ponto baixo, direto eu laço, venho nas 4 correntes que eu tenho entre os 2 pontos altos e trabalho mais 9 pontos altos.
Bem, então eu vou completar o restante da volta 18 com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 18 com o padrão que orientei. Depois de trabalhar esse último ponto baixo, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar essa volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 19. Eu começo com 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Venho para o ponto alto logo à frente e trabalho aqui um ponto alto. Depois, faço uma corrente mais um ponto alto. E nós vamos trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto. E separando um ponto alto do outro, sempre vamos fazer uma corrente. Fez a corrente, vem no ponto à frente e um ponto alto. Uma corrente e mais um ponto alto. E vamos assim até completar os 9 pontos altos. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, todos eles aqui separados por uma corrente. Então, sobre todos os grupos de 9 pontos altos que eu tenho de base, vou trabalhar com o padrão que acabei de mostrar aqui. E depois que faz o ponto alto de número 9, vem no intervalo de 4 correntes, prende um ponto baixo e faz 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Vem no intervalo à frente um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, é só trabalhar mais 9 pontos altos separados por uma corrente nesse próximo grupo. Então, aqui direto eu laço, venho no primeiro ponto alto e começo a repetir. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a volta 19. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta 19 com o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E agora, vamos trabalhar a volta 20. Eu introduzo a agulha aqui nesse primeiro intervalo de uma corrente, busco a linha e faço um ponto baixo. Sobre esse ponto baixo, vou trabalhar um ponto picô com 3 correntes. Então, aqui 1, 2, 3 correntes, volto no ponto baixo, passo por 2 linhas e faço aqui outro ponto baixo. Agora, venho no próximo intervalo de uma corrente, faço aqui mais um ponto baixo e um picô de 3 correntes. Venho para o intervalo à frente e mais um ponto baixo com picô. Então, até aqui eu fiz 3 pontos baixos com picô. Agora, eu faço mais um ponto baixo com picô no intervalo à frente, só que o picô, esse quarto picô, ele será feito com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Depois de trabalhar esse picô de 5 correntes, eu faço mais 3 picôs de 3 correntes, usando esses próximos 3 intervalos de uma corrente de base. Então, vou trabalhar mais 3 picôs iguais a esses 3 primeiros aqui. Trabalhei os últimos 3 pontos baixos com picô e encontrei o último intervalo de uma corrente. Aqui eu faço um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, vou fazer uma corrente e vou prender um ponto baixo nesse intervalo de 4 correntes aqui de base. Depois desse ponto baixo, faço mais uma corrente e venho nesse próximo grupo de pontos altos repetir o padrão de fazer os pontos baixos com picô. Todos os grupos serão feitos
iguais a esse aqui que eu mostrei no início. E nós vamos contornar a volta toda seguindo a orientação que eu mostrei até aqui. Então, vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 20, depois de fazer o último ponto baixo e a última corrente, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Laço mais uma vez e corto essa linha. Agora é só estender essa ponta e depois estender a sua peça. Uma peça que não tem nem muita necessidade de estender muito, porque ela se assentou maravilhosamente no chão. Não precisa nem muito estender, mas ajeita aqui os picôs, para que eles fiquem bem pontudinhos assim. E encerramos mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções para você. Só clicar nas imagens que você é levado ao vídeo. Se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.